dinâmica, certo? Todo mundo me ouve, né? Então, eu tentei fazer uma apresentação dinâmica para que a gente possa ter uma ideia inicial da teoria, né? E depois a gente mostra para vocês como é que funciona na prática. Assim vocês podem até tentar fazer em casa também, né? A curva de aprendizagem do Royce não é tão difícil. Ele assusta no início, para quem não conhece, mas depois que você começa a fuçar lá, você vê que não é tão problemático assim, porque ele tem muito tutorial. Claro que, como o nome já diz, né, o Robot Operating System é uma plataforma em inglês, então quase tudo está escrito em inglês, apesar do que algumas coisas estão em português também. Bem, só falando rapidinho quem sou, né, eu trabalho com robótica desde 2002, quando comecei a faculdade de engenharia mecatrônica. Mestrado foi nessa área de robótica também, doutorado fora do país também nessa área. Os meus 2 pós-doutorados, tanto na UFRN quanto na Universidade Técnica Tcheca de Praga, foram na área de robótica. Basicamente trabalho com robótica terrestre e robótica aérea, né, drones. Então eu tenho basicamente 2 linhas grandes de pesquisa, um de robôs para centro de distribuição e uma de drones multirotores, né? E o Royce, ele permeia essas 2 coisas. Como a Sara falou, eu sou o chair do capítulo conjunto da seção Nordeste. Estou no I3E desde 2004, quando eu fundei um ramo estudantil na Bahia, e o ramo Gold, que é o Young Professionals, e sempre fui entusiasta de robótica móvel. Tanto é que mesmo que eu ensinando e trabalhando com projeto, eu faço as minhas próprias pesquisas. Bem, antes da gente falar de Royce, vamos falar um pouquinho do material utilizado em robótica, né? O material que a gente geralmente utiliza em robótica é o seguinte. Lá no laser, a gente tem o Turtlebot. Todo mundo vê meu mouse aqui, né? Tá passando aqui, mas estou vendo... Eu estou com 2 computadores, aí eu vejo que o outro computador está um pouco de lag, mas eu acho que dá para vocês enxergarem. Então, eu tenho aqui o Turtlebot, é um robô que a gente tem lá no laboratório laser, mas o Royce, ele tem uma infinidade de outros, um suporte a uma infinidade de outros robôs, inclusive robôs industriais, né, como robôs manipuladores da Bebel, da Fanuc, da Motomens, uma série de outros. Cada vez mais fabricantes estão colocando os seus robôs disponíveis na plataforma Royce, porque ele se tornou um firmware basicamente fundamental, e a gente vai ver o porquê, né? O sistema operacional que a gente trabalha é com o Ubuntu, né? O Royce, ele foi feito para Ubuntu. Não necessariamente significa que você não possa instalar o Royce no Windows e outras versões do Linux, como o Debian. Dá mais trabalho, porque 99% das coisas foram feitas em Ubuntu, e volta e meia vai dar um pau, mas nada que se você for fera mesmo, você não... Assim, né? Para a gente não reinventar a roda, a gente acaba trabalhando com Ubuntu. Quais são as versões do Ubuntu que a gente trabalha? Bem, o Turtlebot, ele foi feito para a versão do Ubuntu 14.04. Depois tentaram fazer um upgrade para o Ubuntu 16. Deu um pouquinho certo, mas como a diferença temporal do 16 para o 14 não era muito grande, o pessoal continuou usando com o 16 porque era uma versão mais confiável. Hoje a gente já está na 18 do Ubuntu, indo para 20, né? Eu, particularmente, trabalho com o Ubuntu 18. Não tem esse pacote oficialmente com o Ubuntu 18, mas existe um rapaz que jogou o pacote num Git, e aí a gente consegue instalar ele no 18 sem muita dificuldade. Até que o pessoal lá no meu laboratório, todo mundo usa o Ubuntu 18. E essas ferramentas de programação? Bem, na robótica, a gente trabalha com C++, 90% dos códigos é em C++, né? Por quê? Porque o C++, hoje em dia, ele está com 400 bibliotecas que pegam features do Python, que não tinha antigamente, como lista, dicionário, essas coisas, vetor de tamanho dinâmico, etc. E até leitura e escrita de arquivo está igual o Python, está 1, 2 linhas. Não é tão difícil, só que ele tem a vantagem de ele não ser compilado. Então, se, por exemplo, você fizer alguma coisa,
que vai dar errado, né? E sempre dá na hora que você vai compilar o código, você não mata ninguém, né? É por isso que na engenharia a gente trabalha com isso aqui. O Python, para que a gente usa Python? A gente usa Python ou na área educacional da robótica, porque ele é muito mais fácil de aprender, ou então quando a gente está trabalhando com machine learning, porque aí toda a parte de machine learning você pode fazer offline, e quando tiver a rede lá pronta, bonitinha, você pega ela e joga junto do seu código C++, porque o C++ e o Python eles conversam bastante. Na disciplina da graduação, eu trabalho com o MATLAB, porque o MATLAB ele tem um pacote, que é o Robot Systems Toolbox do MATLAB, feito para o ROS, com suporte para alguns robôs, dentre eles o Tortobot. Então, como um semestre, na realidade um semestre letivo são 4 meses, é algo extremamente rápido de você passar os algoritmos, e os algoritmos de robótica não são tão triviais assim, então eu escolhi uma plataforma que eu sei que ele já pega todo o problema de comunicação com o robô e resolve para mim, fazendo com que o aluno tenha, basicamente, o tempo dele voltado para os algoritmos de robótica, que é propriamente dito. Mas, basicamente, é isso aqui, é esse universo aqui que permeia o pessoal que trabalha com robótica, principalmente quem trabalha com ROS, né? O ROS, ele originalmente foi feito em Python, mas tem muita rotina em C++ também, então ele conversa com as duas linguagens. Lembrando, né, um pouquinho para descontrair, que em 2017 as 3 profissões que mais empregavam naquela época, e ainda angariam muitos empregos hoje, são sistemas embarcados, engenharia de controle e robótica. E aí, né, se você... robô nenhum vai tirar seu emprego se você programar o robô, né? Bem, isso Thiago, aqui... Oi. Um minutinho só antes de tu prosseguir. Tem algumas perguntas já. É possível trabalhar com ROS e Gazebo para simulação de sistemas multirobôs? Sim. Sim. Na realidade, se você não tem o pacote, o suporte, na hora, você mesmo faz, porque a gente vai ver como é o sistema de comunicação do ROS, e isso é tranquilo. Tanto no Gazebo, né, você instanciar vários robôs, a gente consegue fazer isso com o Tortobot, por exemplo, quanto no real, né? No real também é tranquilo de se fazer. Pronto. Tem só mais uma. Pode me interromper. Tá, ok. Eu vou ler a pergunta do Arthur. É possível trabalhar a partir do macOS com essa mesma plataforma ROS ou existe uma alternativa? O macOS, inclusive essa apresentação aqui está sendo no Mac. Ele tem o ROS tem, mas é meio, assim como o do Windows, é meio bugado. Então, o que é que eu faço? Eu posso até programar, fazer todo o meu código no Mac, certo? E usar um outro computador com o Gazebo rodando, simulando o computador que vai em cima do robô. Entendeu? Eu posso fazer isso. Inclusive, eu vou fazer um pouco disso na prática hoje. Eu vou fazer 2 códigos, né? Eu vou tanto ligar ele dentro do... fazer uma teleoperação, tanto usando o próprio Linux, controlando o robô no Linux, como eu também vou fazer uma teleoperação no MATLAB, rodando no Mac, controlando o robô no Linux. Então, vocês vão estar vendo um pouco dos dois. Mas... mais uma? Não? Tá. Então, alguém ligou o microfone aí, tá? É o Leandro, né? Tá. Não, pode prosseguir. Tem nenhum mais. Vamos lá. Onde é que o ROS se encaixa, né? Isso aqui é o que a gente chama de loop de navegação, ou seja, todo robô ele fica rodando dentro desse loop e para poder executar a tarefa dele. Então ele tem, por exemplo, uma parte de cognição, né? Uma parte de cognição que tem as missões dele, tem lá dizendo, olha, eu sou um robô que eu trabalho aonde? Então, vou pegar um caso bem simples. Eu sou um robô que joga bola, futebol de robôs. Qual é a minha posição? Eu sou goleiro. Então, tem uma série de comportamentos lá, e esse goleiro ele vai planejar uma trajetória que ele possa ir a depender da estimulação do sistema externo, né? Da onde ele está vendo a bola, se ela está vindo, se ela está longe, quem é o robô que está perto, se é amigo, se é inimigo, etc. Então, tem uma série de comportamentos aqui, e esses comportamentos pedem que ele faça, geralmente, uma trajetória. Essa trajetória é passada por um sistema de controle. Por que um sistema de controle? Porque uma coisa é você pedir para o robô andar numa determinada velocidade, outra coisa é ele executar essa velocidade. Devido a atrito, diferença de tamanho de roda, ruído mecânico, uma série de outras coisas,
ele nunca vai conseguir fazer aquilo que você pede. Então você precisa de um sistema, um algoritmo de compensação para que essa saída seja igual à que você deseja que ele faça. Certo? E aí, quando ele faz esse processo, ele sai uma saída exata e joga para o Royce. O Royce lê, faz a atuação, depois que ele faz a atuação, ele lê o que é que ele está fazendo e devolve para o seu sistema. O seu sistema vai filtrar esses dados dos sensores, vai fazer a fusão do sistema dos sensores, vai computar o deslocamento do seu robô, certo? Vai pegar esse deslocamento e jogar para um sistema de localização. Nesse sistema de localização, ele vai comparar o deslocamento e a leitura dos sensores num determinado mapa global e vai se localizar no mapa global e vai devolver isso para o sistema de cognição. Certo? Então, ele fica nesse processo aqui. Lembrando que isso roda tudo em 30 a 40 milissegundos, que é o grupo de processamento de determinado computador que roda o sistema. Se isso aqui for num drone, a coisa é pior ainda, porque como o drone é um sistema embarcado, não tem um computador mesmo em cima dele, então a frequência de execução dele é pior, é mais baixa ainda. O Paulo Justo estava na reunião. Bem, introdução ao ROS. Vamos embora. Por que a gente precisa de um sistema operacional? Né? Primeiro que a gente, como eu falei, só pelo loop de controle de navegação, vocês veem que a escrita, né, do software de um robô não é uma coisa tão trivial assim, né? Existem diferentes tipos de robôs, existem diferentes tipos de sensores e atuadores. Atuadores são os motores, viu, gente? Existem diferentes tamanhos de código, diferentes técnicas de código, larga expertise, você tem gente de IA, de visão, de controle, de mecânica, de eletrônica, etc. Certo? Então, o que é que a gente faz? A gente precisa de uma maneira de fazer a junção de tudo isso, né? No início, antes da criação do ROS, existiam outras... existia uma concorrência quase morta, né? Hoje em dia. Mas existia uma concorrência na época, uma tentativa de se fazer o que o ROS faz hoje. Uma delas é o Player, o YARP, o Orocus, o Carmen, o Orca, o Mus, todos esses, quem é da velha guarda, os professores até mais velhos do que eu, lembram, se você falar um desses, eles vão lembrar, e um dos mais famosos é o Microsoft Robotics Studio, mas nenhum deles vingou. Por quê? Alguns eram pagos, outros eram limitados, outros eram de difícil manipulação, enfim. O ROS, ele veio como um sistema operacional, que na realidade é um sistema meta-operacionado e com uma série de vantagens. Focado em robôs. Quais são as vantagens? Ele é free, ele é open source, ele fornece serviços típicos de um sistema operacional, como administração de hardware, controle de baixo nível de dispositivos, troca de mensagem entre processos e gerenciamento de pacotes. Ele possui também um ambiente fácil e rápido de usar, ou seja, ele suporta trocentas bibliotecas como PCL. Para quem não conhece, a PCL é a Point Cloud Library, que trabalha com nuvem de pontos. O OpenCV, que trabalha com visão, certo? E uma série de outras bibliotecas. Pode se comunicar com diversos códigos em linguagens diferentes. Então você tem lá o seu código do robô, parte dele escrito em C++, parte dele escrito em Python, parte em Java, parte em MATLAB, etc. Ele se comunica. E eu até grifei C++ e Python, porque são as duas que o pessoal mais usa. Hoje em dia, MATLAB é quase que para testar algoritmo de controle e fazer plotagem de gráficos só. Basicamente é C++ e Python. Você tem aí uma figura que faz uma relação bem interessante, né, do sistema operacional de robôs e da abstração do sistema operacional de um computador normal. Lembrando que o ROS ele não substitui um sistema operacional, ele roda dentro de um sistema operacional de um computador, certo? Até mesmo um sistema embarcado de um drone, você precisa de uma controladora tipo Intel NUC da vida que fica trocando a mensagem com a PixHawk para poder fazer os algoritmos de autonomia, né, de robótica provavelmente dito. E nesse Intel NUC ele bota um Linux embarcado para rodar, o ROS e etc. Qual é o objetivo, então, né, sumarizando? O objetivo é a reutilização de código no desenvolvimento de pesquisa robótica. Então, por exemplo, eu estou escrevendo um código de C++, aí fiz lá um código de
de publicação e subscrição. A gente vai ver o que é isso daqui a pouco, que é para mandar e receber informação do meu robô. E parte desse código, olha, como é que eu faço para publicar e subscrever usando uma classe? Aí alguém fez lá, eu pego aquele código, copio, colo e adequo ao meu sistema. Eu preciso fazer um filtro de calma estendido para fazer a fusão de sensores do robô, como unir os dados de odometria e odometria visual e IMU, para poder dar um deslocamento real. Poxa, eu vou ter que fazer isso do zero, que é um código relativamente complicado. Tem gente que fez. Eu pego, entendo o código, limpo o código, boto no meu código e reutilizo. Então, isso acelera e muito o processo de pesquisa, porque você parte da onde alguém já parou e pega o código do cara e melhora e dá sua contribuição. E é para isso que ele serve, para reutilização de código. No começo, o ROI se chamava STAR, que é o Stanford AI Robotics. Desenvolvido mais ou menos entre 2008 e 2013. Você tem a wiki aí do ROIS. Essa wiki aqui, a página principal está em português, se você ver, está PT aqui. Mas é só essa parte inicial. Quando você entra na página depois para fuçar os tutoriais, está tudo em inglês. O mantenedor atual é o Open Source Robotics Foundation, é uma fundação para fazer a manutenção, né? Porque não dava para ficar na Willow Garage ou na Stanford. E aí, hoje em dia, eles fazem essa manutenção e eles ficam fazendo sempre a atualização das distros do ROIS, acompanhando as distros do Ubuntu. Atualmente, existem 12 versões, né? As mais recomendadas são essas aí. Você tem a Indigo Igloo, que foi feita para o Ubuntu 14, lançado em julho de 2014. A Kinetic Kami, que foi lançada em maio de 2016 para o Ubuntu 16.04. Essa daqui é o que o Turtlebot usa como pacote inicial. E essa daqui é o que eu estou usando hoje, que é o Melodic Morenia, que foi lançada em maio de 2018 para o Ubuntu 2018. O suporte dessa versão já acabou, tá vendo? É por isso que a gente não... Tá mudo? Não, Thiago. Eu vi alguém falando aqui, tá mudo. Vamos lá. Esse suporte aqui, você vê que já acabou. O Kinetic Kami vai até 2021. Esse daqui até 2023. Então, esse daqui vai demorar ainda de sair, de ser uma versão pouco utilizada, né? Tanto é que ela é a segunda versão. Tem uma versão mais nova, que é o... Eu não sei pronunciar aquele negócio, Neotic, um negócio desse, que foi lançado para o Ubuntu 19, mas essas versões ímpares do Ubuntu sempre são meio cagadas e o pessoal, apesar de recomendar, eu não recomendo. Né? É a mesma coisa de você trabalhar com o Ubuntu 1.20 que está acabando de lançar, já de início, querendo fazer tudo, você não tem suporte para aquilo, vai dar um bocado de erro. Então a gente geralmente sempre trabalha com a versão passada da coisa. Então hoje em dia eu estou trabalhando com esse sistema daqui, ainda tem poucos robôs, mas se tem robô trabalhando no Kinetic Kami ou no Indigo Igloo e você quiser trabalhar em cima do pacote para transferir para o Melodic Morenia, não tem problema, porque não é tão difícil assim. Qual é a grande diferença entre esses dois? A maioria dos pacotes aqui trabalhavam com tópicos. Aqui o pessoal ainda tem versões de robôs que trabalham com tópicos, mas a maioria está migrando para serviço. A gente vai ver o que é tópico e serviço daqui a pouco. Então, basicamente, o que o ROIS controla? Ele controla as dependências, a linkagem em tempo de compilação, a comunicação e a execução paralela em tempo real. E os principais objetivos específicos do ROIS são comunicação peer-to-peer, uma plataforma multilingual baseada em ferramentas leve, livre e open source. A comunicação, a gente vai ver cada um desses, certo? A comunicação peer-to-peer, ele evita muito gargalo e muitos processos em diferentes shots. Então, você tem, por exemplo, aqui uma rede Wi-Fi, eu tenho basicamente um servidor, que tem é como se fosse o meu computador aqui, meu Mac, com mapa global, com planejador global, e eu tenho vários robôs trocando informações via rede com esse meu sistema. E se for um sistema multi-robôs, essa comunicação aqui também é possível. Não está colocado aqui, mas também é possível. No ROIS
Indigo, eles tinham um suporte para comunicação ad hoc, mas eles acabaram com esse tipo de suporte. Deus é quem sabe por quê, né? Então, mas ainda dá para você fazer um bocado de implementação de rede aqui, como rede mesh, etc., esse tipo de informação. Mas é assim que ele funciona, certo? Isso aqui, obviamente, né, quando você tem sempre uma central se comunicando com vários robôs, ele pode criar um bottleneck, né, um gargalozinho, mas algo que você acaba tendo que lidar com os robôs e criar soluções para poder sair desse tipo de problema. Ele suporta, é multilingual, como eu falei antes, né, sendo redundante, ele suporta muitas linguagens, C++, Python, Lisp, Octave, que é a versão free do MATLAB, etc. Por quê? Porque a especificação do ROS é na chamada de mensagens, então pouco me importa se um nó ele é escrito em C++ e o outro nó em Python. O ROS ele trabalha só com as trocas de mensagem, porque os códigos, a gente vai ver que eles são feitos modulares, né? Então, cada pedacinho do código é como se fosse um nó separado da coisa. Então, eu não tenho um código inteiro, né? É como se eu tivesse o seguinte: em vez de eu ter uma viga de concreto, um pilar de concreto, eu tenho um pilar com vários bloquinhos, e aí se eu acabar, posso colocar um de um material, o outro de um material, que ele forma o pilar do mesmo jeito. O desenvolvimento entre as linguagens é feito com uma definição de linguagem interface, usado para escrever essas mensagens. O ROS, como eu falei, ele é baseado em ferramentas, ele possui uma variedade de ferramentas, como navegação da árvore-fonte, ler e configurar parâmetros, criação e execução de componentes, visualizar a topologia de conexão peer-to-peer, medição da utilização de largura de banda. Plotagem de gráficos ele tem, mas não é muito utilizada mais não. Eu acho que até deve ter descontinuado. O pessoal basicamente não usa, eles salvam os dados e plotam no MATLAB, que é melhor. Tem muito mais características. E ele também tem uma documentação autogerada, que são os ROSBags, que a gente vai ver o que é. Mas ele vai muito mais além disso. Como eu falei, ele é uma ferramenta de reutilização de código. Então vai ter gente que fez código de mobilidade, percepção, manipulação, planejamento de caminhos, mapeamento, controle remoto e etc. Certo? Então tem trocentas coisas que você pode fazer e reutilizar. Ele é um sistema operacional, ele é um firmware, na realidade, nem sistema operacional per si, mas um firmware, um middleware leve, né? Firmware não, middleware leve. Por quê? Porque tem bibliotecas standalone de todos os drivers e algoritmos que você imaginar. Não existe dependência no ROS. Ele é um sistema de construção modular, como eu falei para vocês, né? E esses módulos a gente chama de nós, né? A gente coloca toda a complexidade do sistema nas bibliotecas e expõe a funcionalidade através de pequenos executáveis, que a gente chama através de comandos launch, e o que facilita também o teste unitário. Então eu posso testar o funcionamento daquele launch, a compilação daquele launch separado do resto do código, para saber se funciona. O que facilita também o reuso de bibliotecas existentes. Então você tem aí, como eu falei, o Observer, PCL, etc. E ele é livre e open source, né? Todo o código do ROS está disponível publicamente, ele é licenciado pela BSD, e existe uma clara separação de módulos, o que evita contaminação de licenciamento. Então tudo que é feito em ROS é difícil de você criar licença, justamente para poder você evitar essa contaminação. Por que é difícil? Porque ele é feito em módulos. Então não adianta você pegar um conjunto de coisas, sendo que aquilo ali pode ser trocado. Então vamos para a arquitetura propriamente dita, né? Eu não quero me estender muito na teoria, mas ainda tem um bocadinho de coisa para a gente ver. Bem, a arquitetura do ROS ele divide nesses 4 pilares, né? Um grafo computacional, um sistema de arquivos, algumas ferramentas importantes e a comunidade. O grafo computacional ele é basicamente esse daqui, que a gente vai ver um por um. Então, o grafo computacional do ROS, ele é feito de, primeiro, compilação, né? A compilação do ROS é feita pelo Catkin Build System, que por sua vez é baseado no CMake,
Então, geralmente, a gente faz um catkin-make, que é um comando que tem para compilação. Então, só que o ROS ele também permite um outro sistema de comunicação, que é o ROS Build. O catkin é mais usado que o ROS Build. Antigamente, o ROS Build era mais usado. Mas o catkin hoje, como tem essa facilidade, como ele melhorou muito, ele é basicamente o mais utilizado. Eu mesmo utilizo o catkin. Utilizava antigamente o ROS Build para fazer a compilação do sistema, mas hoje o catkin é melhor, né? Então, um comando catkin-make faz toda a compilação do seu sistema. Bem, no gráfico computacional, como a gente já viu a compilação, a gente vai para cada um desses pilares. O primeiro são os nós, né, que usam esses dois comandos, ROS-RAM e ROS-Node. Os nós, eles são programas individuais executáveis que representam unidades funcionais, ou seja, são aqueles bloquinhos que eu falei para vocês, que você monta o pilar, né? Então você pode ter um nó lá para fazer interface com o Kinetic, do Turtlebot, você pode ter um nó lá para poder fazer o controle do motor, você pode ter um nó lá para poder fazer a visualização dos dados pelo sistema RVIS, um nó para poder fazer a inserção do robô no mundo do gazebo, e assim por diante. Cada nó ele pode ser compilado e inicializado separadamente. Certo? Então, eu vou abrir uma tela no terminal para o gazebo, uma tela no terminal para ler os sensores e mandar comandos para o Turtlebot, e eu vou abrir uma tela no terminal para o meu programa, certo? Sempre se comunicando dessa forma. Os nós, eles usam, como eu falei, alguns comandos. O ROS-Node e o ROS-Run são os comandos originais, né? O ROS-Node é uma ferramenta que mostra as informações do nó. Então, se eu quiser saber uma informação sobre aquele nó, por exemplo, eu uso muito o ROS-Node de info para saber o que é que está sendo publicado naquele nó, se ele está funcionando ou não. Então, agora que eu estou jogando, por exemplo, um nó dentro do meu programa, eu estou compilando meu programa e quando boto para rodar, eu vejo se aquele nó está funcionando ou não. Porque às vezes o programa funciona, mas não funciona direito. Ele compila, mas não funciona direito. Aí quando você vai ler o nó, você vai ver se ele está publicando ou não. E aí você consegue depurar. O ROS-Run, ele já permite que você use o nome do pacote, que a gente chama de package, para rodar um nó diretamente dentro daquele package, sem precisar saber o caminho. Então, por exemplo, quando você faz assim, ó, ROS-Run, bote o nome do packet, o nome do nó, ele já roda. Só que esse tipo de comando não é mais utilizado. O que é mais utilizado é o de baixo, que é o ROS-Launch, que é também um tipo de arquivo feito para carregar o seu sistema. Então, no Launch, ele vai carregar lá o Turtlebot dentro do gazebo, com todas as configurações e parâmetros. Geralmente é como a gente trabalha, como a gente trabalha quando a gente pega pacotes prontos, né? Por exemplo, no meu código eu uso o ROS-RAM para ligar o meu código, mas eu uso o Launch, porque eu não fiz nenhum arquivo Launch para chamar ele, eu uso o Launch para chamar o Turtlebot e o gazebo, certo? Mensagens. As mensagens são utilizadas para as comunicações entre os nós. Então, aqueles bloquinhos, eles se comunicam, eles trocam informações através dessas mensagens. É uma estrutura de dados estritamente tipada, então ele vai ter lá int, float 32, float 64, booleano, etc. Você vai poder utilizar vetores também, e alinhamento, e ele permite também que você crie tipos, certo? Então, se você quiser criar um tipo de mensagem, ele também permite. Por quê? Porque ele trabalha com esse IDL, que é a definição de linguagem de interface, que você mesmo pode criar também. Ele gera implementações nativas e serialização e desserialização, né? Tem aqui alguns tipos já existentes, você vai ter tempo, duração, string, etc. Arquivos de cabeçalho, e aí vai embora, o céu limite. Isso serve tanto para comunicação entre nós, como comunicação entre nós, entre robôs. E aí a gente chega no Publish e Subscribe, que eu falei para vocês antes, que é publicação e subscrição. A publicação e subscrição é como você dispara ou lê uma mensagem entre os nós.
Então, a comunicação entre os nós é feita com ações de publicação e subscrição. Então, digamos que eu tenha... Pronto, aqui é bem legal. Digamos que eu tenho um nó A e quero mandar essa informação para o nó B. Ele vai publicar essa informação em um determinado tópico, o que especifica que informação é essa, e esse nó B vai ler a informação desse tópico em que foi publicado. Então, é assim que funciona. Certo? Os nós, eles podem escrever num tópico ou publicar, e podem ler desse tópico, que é subscrever. Quem é que gerencia essa confusão? O mestre, que é o chamado RAW-Score. Quando você dá um comando RAW-Score no sistema, ele vai mostrar para você uma série de informações sobre o gerenciamento de mensagens e tópicos. Certo? RAW-Topic, tópicos e serviços, né? Que são os dois tipos. Você pode trabalhar ou com tópicos ou com serviços, mas geralmente, hoje em dia, o pessoal tem preferido mais trabalhar com serviço, principalmente sistemas multirobôs, porque os serviços garantem uma coisa que o nó não garante. Mas o nó também tem uma característica que o serviço não garante. Qual é a diferença entre os dois? O RAW Topic, ou os tópicos, né, são uma arquitetura de broadcast. Então, você tem algo descrito por uma string mais um tipo de dado, em que um nó envia uma mensagem por publicar nesse tópico, então esse nó aqui publica nesse tópico de cá, e o outro nó lê desse mesmo tópico, né, já que ele está interessado nessa informação. Nesse caso daqui é interessante porque um único tópico que tem aquela informação, vários nós podem publicar informação nesse tópico e vários nós podem ler informação desse mesmo tópico. Essa é uma vantagem. No serviço, você tem uma coisa que é transação síncrona, né? Que é também descrito por um string, dois tipos de dados, um para aquisição e outro para resposta, e pode simplificar o projeto de nós, porque ele é análogo ao web service. Só que, ao contrário dos tópicos, apenas um nó pode publicar um determinado serviço. Então, justamente por causa da característica de sincronia. Quando você dá um RAW Topic list ou um RAW Service list, ele vai listar todos os tópicos que são utilizados, ou serviços que são utilizados, dependendo do como que você der, durante aquela conexão. RAW Score, que é o master. E depois o servidor de parâmetros. O RAW Score, que é o master é o que gerencia os tópicos e serviços. Né? Tudo que você tiver de dúvida sobre as conexões, você sempre tem que perguntar ao master. Uma coisa que é importante, e várias pessoas têm dificuldade na hora de botar o ROS para rodar, é que elas esquecem de especificar quem é o master e quem não é. Certo? Como é que você define quem é o master? Através desse comando. Né? ROS, na realidade tem um export antes. Export, ROS master, URI, o IP do mestre e a porta, que geralmente é a 11311. Certo? A gente vai ver daqui a pouco como é que a gente faz para configurar isso aqui. E tem também o ROS hostname, que também a gente precisa especificar. Se você não fizer isso, a comunicação entre computadores, ou por exemplo, o seu computador e o robô, ela fica inviável. Rodar o simulador no Gazebo, você não precisa disso, porque você está rodando tudo no mesmo computador. Tanto o teleoperação quanto o Gazebo. Mas se eu quiser fazer a teleoperação nesse computador e rodar o robô em outro computador, eu preciso definir isso aqui, senão ele não roda. Então, basicamente, trabalha dessa forma. Você tem aqui os tópicos, né? Você tem o que manda, o que lê, ele manda para o ROSmaster manda para ele pega e subscreve aquela informação, né? Porque ele tem lá uma... Olha, tem informação aqui. Opa, me dê essa informação, eu tô afim, né? Então você tem aqui, primeiro, né, você tem aqui o passo 0. Ele faz um advertise, que é uma função que a gente utiliza para publicação, certo? Depois ele faz, existe um XML que faz esse alerta, né? Esse full aqui. Ele faz a subscrição, né? Ele faz a subscrição daquela informação bar, em cima desse tipo de mensagem, isso aqui é uma tipificação, faz a conexão, né?
o servidor habilita essa conexão, ele faz a conexão e troca a mensagem. No caso do serviço, é um pouco mais simples. Por quê? Porque você não tem trocentas pessoas falando. Você tem basicamente uma relação de troca de informação sincronizada. O servidor de parâmetro, ou host param, é onde você vai configurar os parâmetros do servidor que roda dentro do host master. Qualquer nó vai poder ler esses parâmetros e eles vão possuir nomes únicos e tipos de dados. Pode ser configurados e mapeados em tempo de execução. E, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho lá um parâmetro de tempo, né, tempo de troca de dados, e o negócio está rodando. Eu posso fazer a configuração na hora que eu quiser, mesmo com o programa rodando, isso permite ser feito, certo? Qual é a vantagem de você ter um host master? Na realidade, hoje em dia se torna essencial, você precisa ter um host master. Nenhuma mensagem de erro, né, se você tiver um nó publicando, vai acontecer, porque você sempre vai poder rodar esses dois comandos, hostTest e hostText, né? Então, nenhuma mensagem de erro vai aparecer se você rodar esse hostTest, você vai conseguir testar lá. E o nó que recebe os dados subscreve o hostText. Então, você tem aqui alguns comandos interessantes. O hostTopicList, que vai listar os tópicos existentes, o hosttest, o hostText e o hostout. Eu não vou entrar em detalhes disso aqui, porque na realidade tem uma série de tutoriais que vocês podem dar uma olhada depois com mais detalhes. O hostbags, que é o último ponto que a gente está vendo desse grafo computacional, que é basicamente o seguinte, é uma forma que o host lhe permite, que lhe fornece, para você fazer a aquisição de imagens. Então, muita gente que trabalha com visão computacional, com machine learning, com localização, que precisa dessa parte de imagem, ele faz, digamos que você queira montar uma base de dados em cima das imagens que você está recebendo e fazer o processamento delas. O hostbag, ele faz um log de imagens para você de forma bastante simples e temporizada, certo? Então é um formato de arquivo do host feito para guardar dados de mensagem. Claro, ele tem outros tipos de mensagem simples? Tem. Mas geralmente você não usa esse canhão para poder você guardar mensagem de posição, de log de posição do robô com odometria. Você usa mais para a imagem, porque isso aqui é uma ferramenta um pouco custosa, certo? Sistemas de arquivos, beleza. Aí você tem lá nós, mensagens, serviços, tópicos, uma série uma confusão lá de arquivos. Como é que você organiza isso? Bem, você cria o que a gente chama de pacote. Então, o pacote, lá dentro, você vai ter a tipificação dos nós, a tipificação das mensagens, dos serviços, caso exista, das bibliotecas, das ferramentas, certo? E ali você cria um pacote. Então, por exemplo, eu tenho um pacote do Turtlebot no Gazebo. Aquilo é um pacote do Turtlebot no Gazebo. Eu posso usar esse mesmo pacote do Turtlebot para rodar o Turtlebot real? Não. Não pode. Certo? Por quê? Porque ele tem lá um arquivo launch para o Turtlebot do Gazebo. Ele é funcional, ele é bastante útil, certo? Porque é um pacote, é uma pastazinha mesmo de arquivos, né? E você pode, na realidade, dentro do ROS, você pode ter muitos pacotes, mais de 1000 pacotes rodando, certo? Isso é muito natural, porque nada mais são do que pacotes de arquivos XML, C++, .h e uma série de coisas. Só que aí o que é que você tem? Quando você instala, por exemplo, no ROS Indigo, você tem como você instalar todos os pacotes ligados ao Turtlebot. Bem, todos os pacotes ligados ao Turtlebot se tornam o que a gente chama de stack, que é um conjunto de pacotes, certo? Então, nesse stack, por exemplo, o stack do Turtlebot vai ter o pacote do Turtlebot que bota ele no Gazebo, o pacote do Turtlebot que faz com que você ligue o robô real, o pacote do Turtlebot no simulador Stage, o pacote do Turtlebot que faz até a teleoperação via teclado do Turtlebot e assim vai embora.
Vai ter um pacote de Turtlebot que faz a comunicação com o Kinetic, por exemplo. Tudo isso lá dentro, certo? E todos esses pacotes, eles são compilados através de um arquivo, né? Você tem que ter um arquivo lá, um CMake list, que vai ajudar na compilação, né? No seu comando CMake, para você conseguir fazer a compilação daquele pacote, certo? Lembrando que esses stacks que você instala, muito dificilmente você precisa recompilar, porque já vem compiladinho, certo? A não ser que você mude alguma coisa dentro do código do pacote. Por exemplo, eu estou criando um pacote agora de um código. Aí, como eu estou fazendo o código, provavelmente eu tenho que ficar recompilando, só isso, certo? Mas o pacote que vem nele, eu não preciso recompilar, a não ser... agora, por exemplo, eu estou usando um Ubuntu 18, aí eu peguei um pacote de um Git lá, de um cara, certo? A primeira vez que eu botei ele para rodar, eu tive que compilar, depois não preciso mais, para rodar o Turtlebot. Resumo, os pacotes... pacote é um diretório com arquivo manifest que junta uma série de arquivos. Um stack, né, é um diretório onde você tem vários outros diretórios, vários outros pacotes. O manifesto é o que declara as dependências na linguagem neutra neutra e neutra ao sistema operacional, né? Então você vai ter lá um arquivo XML que vai fazer essas interdependências, e um pacote dentro de um diretório stack, que é parte daquele stack. Ferramentas importantes. Olha, a gente tem o Gazebo e o Stage. Esse aqui hoje em dia quase não é mais utilizado. O Gazebo é bem utilizado, porque ele dá aqui você tem basicamente um mundo 2D. Do Gazebo você pode botar drone, pode botar robô para subir montanha e tudo. Então eu tenho aqui um videozinho bem rapidinho, eu não vou ficar muito tempo nesse vídeo, mas é só para vocês terem ideia do Gazebo, que também isso aí é o DARPA Challenge, teve um DARPA Challenge há um tempo atrás, que era para robôs humanoides, para poder eles entrarem em determinada indústria e usar ferramenta e abrir porta e essas coisas. Então você tinha basicamente um desafio simulado, mas você tinha também que botar isso aqui no real. Então o que o pessoal fazia? Todo algoritmo desenvolvido para o robô do cidadão, ele testa primeiro no Gazebo, para depois ele botar no robô real, porque ninguém é doido de meter o seu algoritmo no robô real de cara e quebrar o robô, né? Então você testa sempre primeiro na simulação, para você saber mexer na coisa. Então você tem aqui uma ferramenta, uma mangueira, o robô tinha que sair daquele negócio, chegar aqui, reconhecer a mangueira, pegar a mangueira, meter aqui, abrir essa válvula. Era uma série de coisas que ele tinha que fazer, né? Lembrando que o Gazebo, ele tem uma dinâmica bem realística nessa parte de física né, na parte física dos robôs, ela é bem realística, dá para você inclusive alterar essa física, colocar mais atrito, menos atrito, etc. Você pode inserir, se ele inserir uma casa aqui do nada, só clicando aqui no modelo. Se você tem esse modelo, é só fazer o upload para você criar o mapa. Então tem uma série de coisas que você pode fazer, uma ferramenta muito poderosa e altamente utilizada. Qual é o grande problema do Gazebo hoje? Né? Uma coisa que é estadástica que eu estou trazendo para vocês. O sistema multirobôs, quando o sistema multirobôs é um sistema pesado, o Gazebo vai dar pau. Por quê? Porque o Gazebo ele usa uma única thread para poder rodar toda a parte de simulação física. E aí, meu amigo, quando você joga vários robôs iguais, mas com uma certa dinâmica sensorial e de atuação mais complicada, ele vai dar pau, porque está tudo processado no mesmo thread. Isso aqui é um tipo de coisa que o pessoal anda pesquisando para poder contornar, mas mesmo com esse problema, ainda assim, ele continua sendo uma ferramenta excelente em tempo real para sistemas multirobôs ou single robô. Mesmo para processamento de imagem. Para você rodar o Gazebo com o Turtlebot, o que é que você faz? ROS Launch, Turtlebot, Gazebo. Eu uso esse Turtlebot Word, mas existem vários outros arquivos Launch, certo? Tem o arquivo Launch Empty World, que aí ele não tem essas coisas. Tem no MATLAB ele dá uma opção de botar um Office. Na realidade, esse Launch aqui você pode criar, inclusive, o seu para a aplicação que você quiser. Por exemplo, o pessoal lá do meu laboratório está criando um Launch com um centro de distribuição, para a gente testar alguns algoritmos. Então,
Porque isso aqui é tudo feito, ó, você pode fazer, por exemplo, no Fusion, certo? E importar tudo para aí. Certo? Todo o ambiente você pode fazer no Fusion e importar, que ele se comunica. Tiago, temos algumas perguntas antes Manda. de continuar. A primeira dela, acho que foi antes de você começar a introduzir o Gazebo. O stack contém todas as informações do package? O stack contém todas as informações de vários packages. Na realidade, o stack nada mais é do que um diretório que tem vários packages. Quando a gente for para a parte de prática, eu vou mostrar para vocês um stack e um package, certo? Aí vocês vão conseguir visualizar melhor a coisa. Tá, ok. A próxima é do Will. É possível utilizar a VRP como simulador para os códigos de Royce? O VRAP, se fala? Isso. Sim, sim. Tem gente que utiliza o VRAP. Eu não gosto muito não, porque eu acho que a dinâmica dele é meio ruim. Eu prefiro o Gazebo. Mas é um simulador também, você pode utilizar. Certo. E a última pergunta é do Pedro. O que difere o Gazebo do VRAP? É isso, a questão da dinâmica, de simulação dinâmica. Eu acho que o VRAP também tem não sei se tem umas partes pagas. Eu lembro o seguinte, cara, no meu doutorado, tinha um cara que fazia a simulação toda no VRAP e tinha o pessoal do Porto que trabalhava com um Sim2, que era um simulador feito com o mesmo pacote de simulação física que é o do Gazebo, e a dinâmica do sistema é muito mais realística. Então, o Gazebo, por ele ter essa versatilidade de você simular a questão física de forma muito mais real, de você conseguir construir mundos com um simples arquivo XML, todas essas características fazem com que o Gazebo se torne muito mais utilizado, entendeu? Mas tem também muita aplicação com o VRAP, eu acho que é mais questão de gosto mesmo, entendeu? Você pode usar, não tem problema nenhum. Pronto, tranquilo. Vamos embora. O RViz. O RViz é um outro pacote. Então, se aqui eu tinha um pacote para rodar o Tortobot, aqui eu também vou ter um pacote para rodar o RViz. Porque o RViz é uma ferramenta de visualização, certo? Então, observe que aqui, ó, o cara fez um nó do RViz para rodar o robô dele. Ele construiu o robô dele com o Arduino, com a eletrônica dele, com o Kineticzinho, pá. E está simulando o movimento do robô dele em tempo real. Por quê? Porque aqui tem um nó, ele abriu um terminal para rodar o robô dele, e abriu um segundo terminal com outro arquivo de outro pacote para rodar a visualização. E essas informações, você pode rodar só a visualização, sem rodar isso aqui, você pode rodar isso aqui, sem a visualização, porque elas são executáveis diferentes, entendeu? Claro que se você rodar a visualização sem trocar nenhuma mensagem, ele vai abrir o visualizador, mas não vai mostrar robô nenhum, porque ele não está lendo nenhuma informação, ele vai mostrar aquilo que ele recebe, certo? Então, para rodar o RViz com o Turtlebot, geralmente a gente faz o ROS Launch, Turtlebot RViz Launchers, View Model. Eu geralmente uso esse daqui, o View Robot, no 18 pega melhor do que esse daqui. Então, sempre tem aqui o comandozinho que você pode dar depois. E, por fim, a comunidade. A comunidade, aí que tem um QR Code para vocês irem lá para o Wiki e tal, tem as distros, tem os repositórios de trocentos milhões de robôs, tem a Wiki, Bug Tracker, Mailing List, Royce Answers, que tem muita gente que tem bug no negócio e tem muita resposta lá, blog, robôs e dispositivos, sensores atuadores e etc. Aqui alguns links úteis, né? Eu tenho aqui o Royce Wiki, eu tenho instalação do Royce, como é que faz para instalar. Você vê que aqui tem português, aqui já está em inglês, viu? Os robôs que estão disponíveis. Aqui um link mais direto do Turtlebot 2, mas esse link aqui ele só vai ter informação até o Royce Índigo, ou é o Kinetic, um dos dois, e depois disso a informação acaba. Aqui do Gazebo, né? Tanto a página do Gazebo propriamente dito, quanto a página do Royce ligado aos arquivos URDF, que são os arquivos do Gazebo. Aqui tem um videozinho para uma ideia de TCC em robótica, caso alguém queira fazer, que é um robô garçom usando Turtlebot. E o meu Git tem uns exemplos lá que eu estou fazendo, estou começando a jogar os exemplos lá de... Você quer fazer um arquivo em C++ para leitura e subscrição, né? Sempre eu estou utilizando Turtlebot, certo? Então,
Depois eu vou botar uns de drone também, mas basicamente é Turtlebolt por hora, que são exemplos simples que você pode rodar e entender como é que funciona. Livros, sim, eu botei no Siga aqui porque essa parte dessa apresentação eu uso na aula. Esse livro aqui eu tenho ele PDF, caso alguém queira, eu posso passar depois. Que é um PacketPub, né? É um livro virtual. Como você programar em ROS. Aqui é uma ferramenta do MATLAB para o ROS, que é o MATLAB Robotic Systems. Ai, meu Deus, como é que eu... Pronto. Vocês estavam ouvindo o som do vídeo, não? Sim. Basicamente é um vídeo de introdução a partir da versão do MATLAB 2016B, mas quanto mais atualizada, melhor, que faz a comunicação do MATLAB com o robô ou com o simulador gazebo, certo? E aí ele faz trocentas coisas, ele tem código para point cloud, para visão, para leitura e subscrição, tem tudo que você quiser, teleoperação, e ele basicamente dá suporte para o Turtlebot, para o PR2, que é aquele robô vermelho que apareceu no instante, planejamento, trajetória. Então, tem muita coisa que... esse aqui é o MyOffice que eles fizeram, né? E aí disponibiliza para a gente esse mundo. Então, tem aqui tipo um escritório, que tem estante, tem bola, mesa, quadrado, porta. E aí, por exemplo, o Turtlebot real também, você consegue ver a movimentação do Turtlebot dado um mapa do ambiente. Então, tanto com o gazebo quanto com o real, ele funciona. Qual é a vantagem do ROS? Imagine que eu faça todo o meu código para o robô Turtlebot no gazebo. Se eu quiser pegar esse código e rodar no robô real, a única coisa que eu preciso fazer é, em vez de dar um ROS Launch para o gazebo, eu dar um ROS Launch no robô real. Só. Eu não preciso fazer mais nada para portar do simulador para o real. É só isso. Aqui eu tenho um outro exemplo. Deixa eu... já está mudo. Eu tenho um outro exemplo de algoritmo. Né? Depois eu posso... Que é, na realidade, usando várias features, né? Você tem aqui planejamento de trajetória, você tem localização, usando o MATLAB Robotic Systems Toolbox, que vocês podem pesquisar depois, tem vários exemplos lá, e ensinando como você fazer esses exemplos usando o MATLAB. Além do MATLAB Robotic Systems Toolbox, tem também o MATLAB Robotic Simulation Toolbox, que tem uma série de outros códigos já prontos. Se vocês quiserem ver, está aqui o link. Eu vou disponibilizar essa apresentação depois, aí a Sara, ela compartilha com vocês, ok? Bem, a parte teórica foi só essa daí, eu tentei correr um pouco, né, que geralmente eu demoro mais para poder dar tempo da gente ver a parte prática do negócio. Antes da gente ir para a parte prática, deixa eu mostrar para vocês o ROS Wiki, que é esse bicho daqui, ó. Certo? Ele vem aqui, ó, esse aqui é basicamente a página principal, mas se você for ver, ó, ele fala aqui o que é para a página principal, mas quando você vê instalação em inglês, ó, tá vendo? É N, iniciando, tutoriais, contribuição, suporte. Então, se você vem aqui em robôs, ó, robôs, ele vai apresentar basicamente todos os robôs que você tem. Você quer robô aéreo? Você quer robô terrestre? Você quer um manipulador? Você quer marinho? Você quer um componente? Você quer o quê? Vou pegar um robô terrestre. Quais são os robôs que eles têm? Aí tem todos os robôs aqui, ó, tá vendo? Ó, o que é robô, ó. Pra vocês verem, ó. Tá vendo? Isso aqui é tudo robô que o ROS dá suporte. Vamos pegar o manipulador. Ó pra isso, ó. E manipulador industrial, ó. Você tem robô da NASA. Você tem robô da... Cadê? Da Fanuc, da Motoman, que são robôs industriais profissionais mesmo, entendeu? Então, é um negócio bem interessante. E você tem, ó, vou mostrar aqui a instalação e os tutoriais. Vou botar a distribuição também. Vamos primeiro para a distribuição. Aí, ó, o Neotic. Eles dizem que é recomendado, mas eu não recomendo não, viu? Eu estou usando essa daqui, ó. Aí você tem, essa daqui, ó, o povo nem usou, que foi para aquele Ubuntu 15. Nem vingou. Tanto é que, se você for ver, ó, o pessoal parou de dar suporte para essa versão. Tá vendo? Essa veio antes dessa, ainda continua com suporte, mas essa aqui não.
Bem, essas são as opções de instalação do ROS, né? Eu recomendo fortemente essa daqui, né? Aí, quando você clica aqui no Melodic Morenia, ele vai dizer aqui, qual é o sistema operacional que você quer. Bem, se você quiser, ó, você tem o OS X, Open Embedded, Gentoo, mas olha o que ele fala, ó. Ele fala que isso aqui são plataformas experimentais, certo? São plataformas experimentais, ou seja, o pessoal está tentando, mas deve ter um meio mundo de bug. O que é que ele dá suporte? Ubuntu, Debian e Windows 10, certo? Mas eu também não recomendo trabalhar com Windows, não. Eu gosto mais desse Ubuntu aqui, que é mais simples. Você clica aqui no Ubuntu, ele tem toda a instalação, todos os comandos que vocês precisam dar, certo? Ó, chegou aqui, ó, deu esse comando, seu ROS está instalado bonitinho. E os tutoriais, cara, se você seguir esse tutorial, você vai sair fera. Ó, instalando e configurando seu ambiente ROS, criando um pacote, gerando um pacote, falando um pouco mais sobre nós. Então, tudo que a gente falou, se quiser entrar em detalhes, tem esses tutoriais aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, usando o QRT Console e o ROS Launch, criando arquivos de mensagem e serviço no ROS, como criar um publicador simples em C++, como um publicador subscritor, como criar um publicador subscritor em Python, como examinar esse código. Aí ele fala como criar um nó de serviço cliente em C++, em Python. Então, ele tem uma informação para você sair, né? E ainda tem um nível intermediário aqui. Tem um nível avançado, mas você tem que dar uma... Por aqui não vai não, tem que ir para outro canto. Mas ele tem tutoriais aqui para você sair fera, e não são tutoriais simples. Se você ler, é tranquilo, certo? Agora eu vou interromper o compartilhamento dessa tela. Tiago, tem só mais uma pergunta antes de começar as práticas. Diga. É uma pergunta do Will. É possível adequar um robô maker que utiliza Arduino e Rasp para que seja possível utilizar o ROS para poder controlá-lo? Com certeza, com certeza. Você pode fazer essa comunicação. Inclusive, se você for ver aquele primeiro exemplo do cara usando o RVIS, o cara estava usando lá, não sei se foi um Arduino, uma Rasp, mas é perfeitamente factível. Você tem modelo do Lego lá dentro, tem modelo de robôs com Arduino. A maioria tem muitos drones com a Pixhawk também. Então, dá para você fazer o universo lá dentro. Sempre tem. É só procurar exemplos que tem. Vamos lá. Eu vou começar pelo Linux, que é melhor, depois eu volto para o MATLAB. Pronto. Então, eu tenho aqui um terminal, certo? Eu já criei 4 terminais aqui, porque eu tô trabalhando num código, certo? Sim, eu uso o VS Code, eu acho a ferramenta show de bola. Mas voltando ao assunto aqui. Eu estou aqui com o terminal, eu gosto de usar muito o Tmuxinator e o Vim, principalmente o Tmuxinator, porque ele me dá uma certa versatilidade. Então, eu tenho, por exemplo... antes de eu... O que eu fiz aqui, né? Vou começar do zero. Eu estou aqui no terminal. Primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu entro numa coisa chamada Workspace, certo? Esse Workspace é como se fosse um diretório de execução do seu código. Quando você instala o ROS Indigo, você não precisa executar dentro de um Workspace. Você tem já o Turtlebot dentro da pré-instalação do ROS Indigo. Então, quando você instala o ROS Indigo, você já instala o Turtlebot, já instala o Gazebo, tudo bonitinho. E a única coisa que você precisa fazer lá é algo assim, ó. Source/opt ROS. Aí, no caso, não vai ser Melodic, vai ser o Indigo. Sim. Setup.bash. Você tem que dar um bash. Para que você faz esse source/bash? É para dizer o seguinte, olha, para o ROS, olha, eu estou querendo executar um comando que vai acessar esse diretório. É como se fosse uma indicação, certo? No meu caso, no ROS Indigo, que executa o Turtlebot,
né, que você tem que substituir essa parte daqui, né, que eu estou usando o Melodic, eu só preciso fazer isso e rodar um launch. Nesse caso, eu tive que criar um workspace, porque nesse workspace eu tenho instalado um pacote separado do ROS Melodic, que é o Tortobot, porque ele não vem dentro do ROS Melodic, ele vem separado, né? Ele não vem pré-instalado. Então eu tive que, toda vez que você quiser trabalhar com um robô que não vem pré-instalado dentro do sistema, toda vez que você estiver trabalhando com um robô que não vem pré-instalado no sistema, você tem que criar esse workspace para poder você conseguir trabalhar. Então, pegando aquela última pergunta que o rapaz fez, dá para eu trabalhar, eu fiz um robô maker lá, pá, e quero trabalhar com ROS. Nesse caso, você vai ter que criar um workspace. Por quê? Porque os arquivos launch do seu robô não vieram junto com o ROS, né? Ele é um pacote externo. Então, se você for ver, eu tenho aqui, por exemplo, no meu diretório, eu tenho o meu Catkin, que é o meu workspace. Eu tenho um outro workspace aqui, ó, que é do pessoal de drones, de um grupo de trabalho que eu faço com o pessoal da República Tcheca, que a gente tem parceria até hoje. Então, eles já têm um workspace de drone lá também. Por quê? Porque foram eles que fizeram o robô. Então, cada um tem o seu workspace. E dentro do workspace do cidadão, você tem o source, que é basicamente um stack. E tem todos os pacotes que você utiliza na sua vida. Então, observe que eu tenho vários pacotes, vários packets do Tortobot aqui, ó. Da base do Tortobot, meu código que eu estou criando, do LaserScan, que é do Kinetic. Ou seja, tem uma série, né, de pacotes que eu tenho aqui, certo? Que eu instalei junto e ele já vem aqui. Inclusive, o simulador, que é o Gazebo. Então, nesse simulador, tem o Gazebo, tem o Stage, certo? Então, um packet é uma pastinha dessa daqui. E o stack é isso aqui tudo, ó, certo? Beleza? Tranquilo? Então, vamos embora. Então, eu estou aqui no meu terminal e vou dar um ROS Launch, Tortobot. Ixi. Deu uma travada aqui, peraí. Viu? Foi. Tortobot. Gazebo. Aí, quando você não sabe Pronto, ele foi. Launch. Dá um tab que ele autocompleta para você. Então, eu dei um enter aqui, ele vai executar o meu mundo, né, que é aquele mundo normal, com algumas coisas. Deixa ele abrir, que aí vocês vão ver. Tá meio lentinho, porque esse computador que eu estou rodando aqui, ele é um computador que ele não tem uma configuração boa como eu gostaria. Mas dá para o gasto. Pronto, então eu tenho aqui, deixa eu só ajustar a tela. Então aqui vocês têm as físicas e tal, não vou entrar em detalhe nisso aqui. Só... Agora, meu filho. Quero só ajustar a tela. Se o scroll do mouse eu consigo fazer isso aqui. Se eu apertar o Shift, aí o Shift ele me dá essa visão rotacionada, certo? Então eu clico no mouse, ele se move linearmente. Eu clico no Shift, ele rotaciona, tá vendo? Então eu tenho o Tortobot aqui, ó, você vê que eu já liguei o Tortobot, e aí você se pergunta, cara, como é que eu faço para ligar o resto das coisas? Como é que eu faço para ele se mover? Aí eu tenho que vir no meu terminal, certo?
e abrir um outro nó. Qual é o nó que eu vou abrir? Vou abrir o de cá. Dá para todo mundo ver esse nó que eu estou clicando aí? Todo mundo vendo, né? ROS Launch, Turtlebot, Teleop, Keyboard Teleop. Ou seja, quando eu abrir esse nó, né, eu já abri o nó do Gazebo, agora eu estou abrindo outro nó. Pronto, eles começam a se comunicar. A gente não vê, mas eles começam a se comunicar. Então, observe que eu tenho aqui o Moving Ground, né? Ou seja, as teclas. E eu consigo mover agora ele, ó, tá vendo? Tá vendo o robô girando aqui? Consigo aumentar a velocidade também. E aí eu estou movendo ele com aquelas teclas do teclado que ele mostrou lá em cima. Posso dar até uma rabiada. Cavalo de pau. Vamos embora. Beleza. Já consigo mover o robô. E aí eu consigo abrir aquela ferramenta de visualização? Consigo. Como? Ah, não. É aqui. Agora não. Ah, foi. Não. Oxe, tô ficando doido. Oxe. Ah, menino. Deu um bug agora na minha cabeça aqui para poder mudar de tela, porque como eu uso o Tamuxinator, ele precisa de tecla de atalho. Aí eu estava botando o Shift para o lado, mas Alt para o lado. Vamos lá. Se eu quiser rodar o RVs, por exemplo. Então, eu tenho aqui ROS Launch, Turtlebot, R. Se eu botar R e dar um Tab, ele já mostra aí as opções, tá vendo? Porque tem esse Reps. Aí eu boto RV, ele já faz o RVs Launch. E aí eu faço View Robot. E ele já dá. Bem, vamos ver o que aparece. Vai abrir o RVs. Esses comandos tem todos lá, viu? Olha que interessante. Eu consigo... Tiago, surgiu uma dúvida aqui. Acho que foi no contexto de quando seu computador deu uma travada e tu falou que ele não era muito bom e tal. O André perguntou quais seriam as configurações mínimas para rodar o ROS sem problema. Acredito que quanto à parte de sistema operacional, tem tudo explicado naquele link. Aí eu vou repassar para ele. Mas questão de memória, processador, tem alguma sugestão para dar? Rapaz, eu já acho que esse computador Linux que eu trabalho já é o requisito mínimo, né? O requisito mínimo aí é um i3, um i5 com 8 GB de RAM, que é esse daqui. Esse daqui, o Linux aqui, é um i5 com 8 GB de RAM, i5 da 7ª geração. Isso aqui já é o basicão, é daí para cima. Então eu tenho aqui o Turtlebot, você vê que ele não está com o Kinetic, mas ele tem as features do Kinetic. Deixa eu só mostrar para vocês. O que acontece, né? Se eu ligar aqui, por exemplo, aqui são os nossos que eu posso ligar, certo? Se eu ligar aqui, por exemplo, esse Depth Cloud, olha o que ele vai me dar. Ele vai me dar a visualização em 3 dimensões do que ele está vendo na frente. O que é que ele está vendo na frente? Ele está vendo essa barreira, pedaço dessa barreira e esse cilindro, certo? Se eu clicar, em vez de Depth... Eita! Fechou o negócio aqui. Espera aí. Coisas do Linux. Faz parte. Se eu, em vez do Depth Cloud, pegar, por exemplo, Point Cloud, ele dá a mesma coisa. Tá vendo?
Só que a forma de transmissão de dados, de tipo de dado é diferente. Na visualização é a mesma coisa. Se eu quiser imagem, ele vai dizer sem imagem, na realidade ele tem imagem. Qual é a diferença? Na imagem ele tem vários tópicos na câmera. Eu estou pegando o tópico errado, eu estou pegando o Rect Color. Na realidade eu tenho que pegar o Image Raw. Quando eu pego o Image Raw, o que ele dá? Ele dá a imagem da câmera que está visualizando. Então observe que o robô está olhando para justamente essa parte, o que, de certa forma, bate com aquilo que você está visualizando, certo? Se eu botar aqui por cima, ó, e clicar no meu teleop, certo? Ai, meu Deus. E clicar no meu teleop, olha o que vai acontecer. O RViz também mostra o que ele está vendo, ó, tanto a câmera quanto a parte 3D, ó, certo? A estante. Tá vendo? Então eu consigo fazer toda a visualização da câmera do robô. Qual é a vantagem disso? Eu consigo ver o que o robô está vendo. Então eu consigo, isso aqui, ele consegue fazer a visualização porque ele está lendo dos tópicos, o RViz está lendo dos tópicos que o Gazebo está publicando. Então, se esse nó do Gazebo mais Turtlebot, né? Porque você pode ter um nó Gazebo mais outro robô lá qualquer. Se esse nó daqui, ou o nó do robô real, né? Você pode ter um nó só do Kinetic, por exemplo, né? Tem um nó chamado OpenIE, no fim das contas, que é só do Kinetic. Se você pegar todas as informações que estão sendo publicadas por esse Gazebo e você for ler, né? Você consegue fazer essa visualização. Se eu não tiver o Gazebo, ele não vai mostrar o robô, ele não vai mostrar essa imagem, ele não vai mostrar essa. Além desse tipo de coisa, olha o que ele dá. Ele dá também informações, ó. Tá vendo? Número de imagens recebidas, certo? Qual é o tamanho do meu buffer? O que mais? Foi mal, gente, o RV está dando um pau aqui, porque isso aqui não é a versão padrão do Turtlebot, então ele volta e meia, quando eu ligo um bocado de coisa, ele faz isso, mas não é o normal, ele roda direitinho, certo? Mas outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, ó. Você está vendo que o Turtlebot está aqui? Eu posso colocar esse TF. O que é esse TF? Eita, isso aqui são todos os sistemas de coordenada do robô. Todos eles. Todos. Todos eles. Tá vendo? Todos os sistemas de coordenada do robô. Então, se eu faço isso e saio desabilitando, ele não mostra. Aí eu quero pegar o frame de coordenada da odometria. Ele não vai mostrar porque está aqui embaixo. Tá vendo a odometria? Isso aqui é o referencial inercial. É o 00. Eu quero pegar a parte da câmera, de profundidade. Está ali. Certo? A câmera RGB, do lado. Porque é uma câmera do lado da outra. Por isso que você consegue pegar tanto a parte da profundidade quanto da câmera. E ele tem também uma função dentro do ROIS de transformação desse sistema de coordenada para esse daqui, ó. Deixa eu ver se eu boto aqui. Esse base link aqui é a coordenada que a gente quer, que é a da base do centro de massa, do centro geométrico do robô. Então, todas as coordenadas do robô, todos os sensores, você botou um laser scan aqui em cima. Toda vez que você lê dele, você vai ter que pegar o resultado dessa leitura e transformar para esse sistema de coordenada aqui. Para poder você conseguir unificar, porque senão você vai ter uma diferença de rotação e translação que vai ser indesejada no seu código. Então, isso aqui mostra para você onde estão os sistemas de coordenada. Certo? Então, essas três ferramentas são basicamente extremamente importantes, certo? E agora, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou tirar o teleop.
Ixi, travou. E eu vou tirar o gazebo, porque eu vou mostrar para vocês agora usando um outro computador. Enquanto ele está... Pronto, foi. Para eu poder rodar em outro computador a teleoperação, ou seja, digamos que eu estou fazendo o meu código de controle do robô em um computador e o robô real, o robô no simulador vai rodar em outro computador, certo? Porque o robô está andando, você não vai ficar com o seu computador em cima, rodando tudo no mesmo computador. Então você tem que fazer isso aqui, ó. ROS Master, Export, ROS Master. Eu já sei que esse IP é do meu computador, porque se você fizer aqui, ó, é o IP desse computador, certo? Então, o que acontece? Eu faço um export, ROS Master, URI é igual http://192.168.0.11.11.311. E, opa, foi errado. 11.3.11. E eu vou fazer um export ROS Master, desculpa, um export ROS hostname é igual a 192.168.0.11, que é o mesmo IP, né? O hostname e o master. E aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou ligar o meu Turtlebot, certo? De novo. Deixa eu ajeitar a tela aqui. Pronto. Eu vou descompartilhar a tela aqui e vou ligar agora na tela do meu computador, do outro computador. E aí no outro computador eu tenho, por exemplo, o MATLAB. E aí no MATLAB, eu tenho aqui alguns algoritmos que eu tenho no MATLAB para disciplina de robótica. Então, o que é que eu faço no MATLAB para estabelecer conexão? Primeiro, eu vou cadastrar o meu IP address. E já tenho ele aqui, certo? E eu tenho que colocar ele, ó, com a porta. Ai, meu Deus. Foi. Certo? E aí depois eu vou dar um ROS init para iniciar a conexão IP address. De quem é esse endereço aqui? Esse endereço é do meu mestre. E quem é o meu mestre? É o mestre que roda os nós do robô, seja ele no gazebo, seja ele no robô real. Então isso aqui é um cabinha que está tentando acessar o mestre. É ele que gerencia. Quando você tem um sistema multi-robô, você vai ter vários mestres, certo? E o cliente para esses mestres. Então eu tenho aqui um ROS init. Foi. ROS init, IP address, e aí ele fez o quê? Initializing global node. Então, o que ele fez? Inicializou uma conexão global com esse nó que está fazendo a comunicação, certo? Então, eu posso publicar e subscrever aqui também. Mas para publicar e subscrever, eu crio uma variável chamada handle, que vai tomar conta do meu negócio aqui. Então, como eu vou fazer? Se eu der vamos dar um ROS topic, ROS topic list. O mesmo comando que eu dou no terminal lá no Linux. Ele vai me dar todos os tópicos que eu tenho aqui, estão vendo? Todos os mesmos tópicos que eu tenho rodando lá no terminal,
aparecem aqui. Só que essa mesma lista aparece lá. Então, eu tenho o tópico aqui da base, da câmera, de comando de velocidade, do Gazib, etc. Certo? Ele não dá pau. Então, se eu quiser sair da conexão, como é que eu faço? ROS, shut down. Aí ele desliga. Nunca feche seu MATLAB sem dar esse ROS shutdown, que você vai ver seu computador ficar quente até umas horas. Então, vamos ligar de novo aqui, certo? Inicializar o nó. E agora eu vou criar a minha conexão com o Handle. Então, eu tenho aqui uma conexão para poder ler e subscrever da odometria, certo? Eu estou criando um handle com uma subvariável odonsub. Essa aqui é a função, ROS subscriber, mas é uma função do MATLAB, certo? Para subscrever em uma linguagem de programação como o C++ é diferente, no Python também é diferente, cada um tem a sua. Aqui é o tópico onde eu quero ler. Isso aqui é o tamanho do buffer, e isso aqui é para receber as mensagens, certo? E vou fazer a mesma coisa com o laser do Kinect, que me dá a distância, certo? Ok? Tá vendo? O laser, ele pega do tópico scan. Então, eu estou subscrevendo de um segundo tópico, ok? Mesmo nó, mas tópicos diferentes. E agora eu vou publicar as velocidades também. Eu vou criar um publicador, que é esse daqui. Deixa eu botar, é uma linha só. Que é esse ROS Publisher, tá vendo? Que eu vou publicar onde? Eu vou publicar nesse tópico aqui, ó, Mobile Base Commands Velocity, que essa função ROS Publisher, ROS Subscribe, ela é diferente de linguagem para linguagem, mas o tópico é o mesmo. Certo? No MATLAB ele tem um programinha bem legal de teleoperação, que é esse Helper, Example Helper Turtlebot Keyboard Control. E aí eu boto todas as variáveis handles. E aí ele cria isso aqui, ó. O que é isso aqui? É um mapa. Isso aqui é o Turtlebot. E essa seta verde é para onde ele está virado. E isso aqui é o valor do laser scan que ele está lendo. Então, só para vocês terem uma ideia, certo? Eu consigo maximizar aqui. E isso aqui é o valor do laser que está retornando para ele. E aqui, ó, com isso aqui, eu controlo o meu robô com os mesmos comandos do teclado. Então, por exemplo, vocês vão ver que eu vou começar a clicar no comando, e isso aqui, ó, vai mostrar o robô se movendo, certo? Então, o robô já está começando a ver coisas aqui, ó, tá vendo? Deixa eu maximizar assim, que aí vocês conseguem entender melhor. Então, para onde é que ele deve estar virado? Aqui está o cilindro, aqui está o cubo, aqui está a barreira, e aqui provavelmente está a estante, certo? Então, eu vou colocar ele aqui, ó, para ir em direção à estante. Você vê que o laser não é tão preciso, né? Então, observe que ele deve estar virado mais ou menos aí para perto da barreira, certo? Para vocês terem ideia, eu vou descompartilhar aqui, interromper o compartilhamento e compartilhar a tela do Linux, para vocês verem que o meu robô se moveu. Todo mundo enxergando? Tá vendo o meu robô? Exatamente naquela posição? Sim, sim. Que é naquela posição da frente do cilindro e da barreira. Porque não dá para compartilhar as duas telas ao mesmo tempo, senão vocês iam se mover. Então eu consigo fazer a comunicação do meu MATLAB. Ó, eu vou mover aqui agora no MATLAB para vocês verem, certo? Ó, tá vendo? Eu estou movendo o meu MATLAB agora, no outro computador. Então, eu consigo tanto fazer a comunicação dentro do próprio Linux, como entre computadores. Então, a infinidade da brincadeira é enorme, certo? Eu vou
fechar aqui o MATLAB, dar um ROI shutdown, e estou aberto a perguntas, porque por hoje era isso aí. Por favor, entre no site do ROIS no MATLAB, daquele link que eu passei na apresentação. Lá tem vários exemplos que vocês podem trabalhar com o MATLAB. Na parte do tutorial do ROIS também tem muita coisa para vocês trabalharem com o tutorial, certo? E dá para vocês fazerem muita coisa, muita brincadeira e muita pesquisa nessa área. Ah, outra coisa. Saibam vocês que toda teoria de carros autônomos, ela tem por base a teoria da robótica móvel, certo? Leitura, mapeamento, planejamento de trajetória, controle de direção, localização, a parte de leitura de laser scan, uma série de coisas, certo? E aí? Perguntas? Se vocês quiserem, podem desativar o microfone, pessoal, para conversar direto com o Thiago. Fiquem à vontade, tá? Opa, boa noite. Poderia utilizar o Octave em vez do MATLAB? Pode. O MATLAB, ele permite que você... Ele já tem os toolbox, né? Para você fazer a comunicação. Mas tem o Octave. Nunca mexi no Octave, mas... Porque o MATLAB é pago. Assim, o povo pega emprestado do MATLAB, né? Ah, sim. Mas, assim, se você quer realmente entrar nesse mundo, entendeu? Eu uso o MATLAB porque é uma ferramenta rápida de ensinar o pessoal a mexer em robótica na graduação, né, na disciplina, mas o que eu recomendo mesmo é que você programe em C++ e Python, porque o método de publicação e subscrição é o mesmo, entendeu? Em termos de código mesmo é o mesmo. A diferença é que, em vez de MATLAB, é C++ ou Python, mas você tem que fazer a conexão, você tem que fazer a linkagem, a subscrição dos parâmetros que você quer ler, a publicação dos parâmetros que você quer enviar, é a mesma coisa. Entendi. Obrigado. Deixa eu mostrar aqui para vocês, aproveitando sua pergunta, deixa eu mostrar para vocês aqui um dos códigos que eu estava trabalhando. Por exemplo, ó, eu tenho aqui um código principal, que eu crio uma classe de publicação e subscrição, certo? Nessa classe de publicação e subscrição, eu tenho aqui, ó, eu estou subscrevendo, na realidade eu estava subscrevendo a odometria, estou tentando mudar isso aqui para uma fusão de sensores, que não vem ao caso falar agora, e estou publicando a mensagem de comando, tá vendo? É uma mensagem usando para isso essa função de callback aqui. Aí o que eu faço na função de callback? Porque esse é o ponto H, né? Aí no ponto C, B, tem K. Eu estou botando ele para andar em círculo, com uma velocidade linear 0,2 e angular 0,2. Então ele faz um círculo meio grande e publica essa velocidade. Então, a questão de publicação, você vê aquela função advertise e a função subscribe que tinha lá na apresentação, é a mesma. Entendeu? Mais perguntas, pessoal? Consegue me ouvir? Uhum. Eu não entendi bem como é que seria no robô de verdade para você fazer com que o ROS rodasse. Tipo, seria a mesma interface que nem no computador ou é uma programação diferente? Peraí que o computador travou, mas eu vou mostrar para você. Vixe. Você vê que eu fiz aqui um ROS Launch para inicializar o gazebo, não foi? Deixa eu matar esse processo. Foi. Eu dei esse ROS Launch para iniciar o gazebo, não foi? Se eu fizer isso aqui, ó, ai, meu Deus. Bora, meu filho.
Turtlebot, Bring Me Up. E aí ele dá aqui, ó, Turtlebot, Bring Me Up, Minimal Launch. Se eu der exatamente este comando, você tem que colocar o Royce Master e o Royce Hostname com o IP do robô, certo? Você vai ter lá um laptopzinho em cima do robô conectado com a base. O IP do robô é que vai ser esse Royce Master, Royce Hostname, Royce Master. E aqui, o seu Royce Master vai ser o IP do robô e o seu hostname vai ser o IP desta máquina daqui. Ok? Entendeu? Ok, entendi. Beleza. Depois que você fizer isso, lá no robô, você dá este comando. Royce Launch, Turtlebot, Bring Me Up, Minimal Launch. E aí o robô, o Turtlebot, vai fazer uma zoadinha assim. Você fazer a zoadinha, mas alguma coisa mais ou menos assim, avisando para você que ele está ligado no Royce, e aí você pode brincar do jeito que você quiser. Fazer, inclusive, se você fizer um teleop aqui, você vai conseguir controlar o seu robô real. É simples assim. Ok, obrigado. Mais perguntas, pessoal? Bom, se ninguém tem mais perguntas, Tiago, muito obrigada por desse. Tem, pessoal? Pode falar. Eu esperei a galera. Ele desativou de novo o som. Eu tinha esperado a galera esse vácuo para ver se tinha mais alguém para perguntar, que eu já perguntei. Eu tenho uma dúvida, tipo, para quem está iniciando nesse mundo da robótica, um livro, uma literatura massa para começar com os conceitos. Era essa a minha pergunta. Mas é porque o negócio é tão grande que eu não sei, o que é que eu faria. Depende muito de situação para situação, entendeu? Depende muito do que status você está. Por exemplo, você programa em C++, tem gente que programa em C++, tem gente que programa em Python. Você está em que curso? Está fazendo que curso? Né? Eu estudo na UFB, eu sou do terceiro período de engenharia de computação. Pronto, aí a UFPB, o curso de engenharia de computação da UFPB, tem a disciplina de robótica, mas no final, justamente porque ela parte do pressuposto que você já deveria ter pegado as cadeiras de programação, certo? Inclusive o pré-requisito dela vai mudar agora para as programações, e só, entendeu? Aí, a partir daí, basicamente... Oi? Cortou o seu áudio quando você estava falando dos pré-requisitos. O pré-requisito vai mudar, que hoje eu botei controle, mas a gente deve estar mudando com o novo VPC para as programações só. Mas a ideia é o seguinte, você está no terceiro período, pega aquele livro, aquele PactPub de como programar em ROS, isso começa a ajudar a você entrar nesse mundo. Os tutoriais, os exemplos do MATLAB também ajudam que só. Então, essas fontes é por onde eu começaria, entendeu? Ok, obrigado, professor. Nada. Alguém tem mais pergunta? Eu tenho uma pergunta. Boa noite, professor. Boa. Eu sou do IFB, faço análise e desenvolvimento de sistemas pelo IF, estou terminando já. Uhum. E eu gostaria de saber, na gente lá não tem cadeira de robótica, então eu estou praticamente iniciando aí também nesse mundo. E eu já tive um pré-contato assim com Arduino, sabe? Aí eu queria saber, tem uma diferença assim muito grande em relação ao Arduino para o Royce, como se eu vou conseguir me adaptar ou não. O Royce e Arduino são bananas e laranjas, né? Como diz um colega meu. São coisas diferentes. Você pode usar os dois juntos. O Royce é o Royce, o Arduino é o Arduino. Inclusive, você pode fazer um robô usando o Arduino e fazer ele se comunicar com o Royce no seu computador. Entendeu? É só o Arduino ter uma conexão Wi-Fi que ele se comunica com o seu computador e o Royce tranquilamente.
entendeu? É bem tranquilozinho. Ah, legal, bacana. Obrigado, professor. Alguém mais? Ô, Sara, parece que teve uma pessoa que mandou pelo sistema lá de perguntas que está sem microfone. Certo, vou dar uma olhadinha. Eu acho que foi essa daqui, o Will, né? Se fora da área de pesquisa e projetos acadêmicos, o ROS é bastante utilizado em empresas? Sim. Muitas empresas trabalham com o ROS porque ele permite uma capacidade de abstração muito boa e de comunicação muito bom. Fora que você pode patentear um algoritmo da empresa e sem precisar se preocupar com, por exemplo, o pessoal que trabalha com Java para streaming de vídeo, e faz todo o sistema, chegar lá, a Java vai lá e creu em termos de royalties, entendeu? Com o ROS não precisa disso. E aí você pode reutilizar muito código, fazer muita coisa legal, porque você pode simplesmente deixar o segredo lá dentro sem ter que compartilhar. Você usa no sistema do ROS da empresa. Não é à toa que as grandes empresas de robôs manipuladores, empresas com carros autônomos, tudo tem pacote por ROS, justamente para meio que treinar engenheiros para poder você ir trabalhar lá. Então, se você sabe ROS, se você sabe algoritmos de robótica, se você, além do curso da graduação, pegou alguns cursos extras fora da Udacity, por exemplo, que é uma Udemy mais voltado para engenharia, né? Mas que tem lá nanodegrees de 1 ano. Você vai ter muito mais, como é que eu posso dizer? Você vai ter muito mais bagagem para quando você chegar numa empresa dessa, você competir. Agora sim, né? Essa questão de ROS e robótica, é claro que o mercado está lá fora, né? É muito mais para quem quer ir-se embora daqui, né? As empresas, elas estão, hoje em dia, Europa, Estados Unidos, contratando muito. Só o Centro de Informática já perdeu 3 professores para empresas lá fora, né? O Vivek está na Alemanha, o Eldisley Inglaterra e o Alexandre foi para Google, na Califórnia. Porque se você tem expertise, o pessoal contrata mesmo, não quer nem saber, entendeu? Te chama e tchau. Entendeu? Eu mesmo só não fui embora porque eu gosto daqui da Paraíba, eu gosto de morar perto da praia. Mas oferta tem. O pessoal do Centro de Informática tem uma mailing list que quase toda semana eu estou mostrando oferta de emprego, doutorado ou pós-doutorado fora. O pessoal está chamando. Se você entra no LinkedIn, pau que tem empresa na área de robótica no exterior querendo esse tipo de pré-requisito. Entendeu? Então, não necessariamente academia, mas empresa também precisa. Mais alguma dúvida, pessoal? Se não tiver mais alguém. Gostaria de saber se o senhor sabe se existe algum projeto ou já existe algum tipo de entendimento se o Royce ele se comunica com o centro de gerenciamento tipo Alexa e Google Home. E uma outra pergunta que eu queria saber se existe alguma diferença de performance no Royce entre o Python e o C++. Eu não conheço nenhum pacote para Alexa e Google Home, mas nada impede que eu possa fazer esse pacote. É esse o grande lance do ROS, entendeu? Ele é uma plataforma colaborativa, por isso que ele é open source e free. Porque você pode fazer todo tipo de comunicação. Inclusive, existe o ROS 2, que é de abstração de dispositivo, entendeu? Mais voltado, eu acredito que é para essa área. O pessoal está começando a fuçar do ROS 2, mas o negócio que vai, não vai, eu não sei em que petar direitinho, não. Mas dá sim, dá para você trabalhar com automação residencial e usar o ROS como base para esse tipo de coisa. Isso é tranquilo. Ainda mais que ele tem comunicação cliente-servidor através de serviço, não apenas entre pacotes, mas entre computadores também. Então dá sim. Mais alguém? Eu
eu tinha perguntado também que se tinha uma diferença de performance entre os códigos feitos em Python e C++ no ROS. Então, cara, hoje em dia mais não, porque o Python, se você for começar a fuçar, ele é uma carcaça e embaixo tá em C, né? Por baixo lá do Python, muitas vezes ele puxa a biblioteca de C. Então, quando o seu Python ele está importando uma biblioteca OpenCV, PCL, lá por baixo da biblioteca C. Então, no final das contas, ele não fica melhor, né? Mas ele consegue ficar até igual, né? Tipo assim, ele consegue, em termos de execução, ficar igual. Só que não é muito recomendado, porque, veja só, o Python, você sabe que uma lista lá eu posso colocar tipos diferentes. Eu posso botar lá um string, um int e tal. E ele não compila, né? É tempo de execução, ele linka. Então você vai rodar o seu código e imagine que você está mandando uma velocidade para o robô igual a 5, só que 5 string. Porque você esqueceu, você colocou aspa, que não era para ter colocado, era para ter mandado inteiro. Você crashou, você fez o seu robô bater em algum canto. Um carro autônomo, alguma coisa assim. Por isso que não é recomendado, entendeu? E o tempo que você gastaria para poder fazer testagem de código, para impedir esse tipo de coisa acontecer, é o tempo que você gasta programando C++. Entendeu? Então, agora, não é nenhum bicho de sete cabeças, não. Pra você ter ideia, eu voltei a trabalhar com C++ esse ano. A última vez que eu tinha pegado em C++ para trabalhar foi em 2003. Entendeu? Não tem nenhum mistério, não. É tranquilo. Hoje em dia o C++ está igual a Python em termos de facilidade de biblioteca. Ok, obrigado. Ô Sarah, alguém perguntou aí no chat. Acho que para finalizar, tem a pergunta do Edivânio. Qual a dica você dá para um estudante de engenharia mecânica para iniciar em robótica? Sou da UFCG e nossa grade curricular não tem cadeira de robótica. Geralmente o pessoal de mecânica elétrica tem robótica manipulador, né? Em alguns cursos. Com optativa ou obrigatória, dependendo da universidade. Eu já tive alguns alunos que pegaram a disciplina de robótica comigo como optativa da área de mecânica. Semestre retrasado, esse suplementar, aí teve 19.2 e 19.1. Eu tive 5 alunos de mecânica que pegaram robótica como optativa e tranquilo. Qual é a ideia? A ideia é o seguinte: qual é o pré-requisito básico de robótica? É o cara saber programar. E, meu velho, assim, programação, se você quiser, você aprende sozinho. Entendeu? Você não precisa de faculdade nenhuma para ensinar a programar. A gente bota as cadeiras de programação meio que para doutrinar, porque as pessoas precisam de... Na universidade, elas não aprendem apenas o conteúdo técnico, eles aprendem também uma questão de disciplina, de autodisciplina, certo? Mas eu conheço gente, inclusive gente de fora do país, dos Estados Unidos, tem um conhecido meu dos Estados Unidos, que ele nunca fez programa, nunca fez faculdade nenhuma de ciência de computação e trabalha como engenheiro de software, porque o cara programa desde a adolescência. Então, programação é uma coisa que você aprende sozinho. O que mais tem é curso de programação na Udemy, é tutorial de programação no YouTube, gente que faz de graça, você não precisa nem pagar, entendeu? Então, você só precisa aprender a programar. Aprendendo a programar, o resto você vai pegando com o princípio matemático dos algoritmos que a gente aprende na cadeira de robótica, você vai pegando com o tempo, entendeu? Mas programar é o start. Aprendendo a programar, o resto desenrola. Ok, pessoal? Tiago, tem só mais um, rapidinho. Tá. O ROS tem integração com AWS? Quais são os principais protocolos usados? Então, veja só. O AWS, para quem não conhece, é o Amazon Web Service, não é isso que ele está falando? Isso. Pronto. O AWS é da Amazon. E a Amazon nada mais é do que a dona da Amazon Robotics. Ou seja, a Amazon Robotics, para não conhecer, era uma empresa chamada Kiva Systems, que foi comprada pela Amazon Robotics, que nada mais é do que um dos maiores sistemas robotizados de robôs móveis para centro de distribuição. Ou seja, nada mais isso é chamado na comunidade de robótica de robótica como é que chama?
Cloud Robotics, é como se fosse robótica na nuvem. Você utiliza sistemas na nuvem para poder você gerenciar sistemas em larga escala de robótica, entendeu? Perfeitamente compatível. Isso. O Azure tem integração com o ROS também. Isso com certeza. Muitos algoritmos, muitas plataformas têm também. Beleza, pessoal? Show, pessoal. Alguém tem mais alguma pergunta? Qualquer coisa, Sara passa meu e-mail depois lá com o pessoal e eu tiro e-mail. Eu tiro dúvidas por e-mail também. Isso, eu vou passar o e-mail, vou passar a apresentação para vocês, tá? Antes de finalizar, eu gostaria só de dar alguns avisos sobre as próximas edições do Sexta da Quarentena. Só vou compartilhar minha tela com vocês, vai ser rapidinho. Deixa eu stop sharing aqui para... Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Certo, pessoal. A próxima atividade do Sexta da Quarentena vai ser um workshop de Arduino mais Unity. Para quem não conhece Unity, ele é um game engine, certo? Então, a gente vai conseguir fazer a interação das aplicações, tanto o Arduino para controlar o Unity, quanto do Unity para controlar o Arduino. Então, quem tiver interesse em se aprofundar, a gente vai estar abrindo as inscrições provavelmente amanhã ou depois. Todas as informações vocês podem encontrar pelas redes sociais do I3UFPB. Também vamos mandar esse link de inscrição para vocês no e-mail, juntamente com os materiais do workshop de hoje. Então, caso tenham interesse, vamos abrir as inscrições em breve. Como ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu gostaria de agradecer também a participação do professor Tiago Nascimento e a participação de todos vocês. Espero que vocês continuem participando do Sexta da Quarentena. Caso ninguém não tenha mais dúvidas, boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Obrigadão. Abração. Fui.